Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, começa agora. Observadores da Organização dos Estados Americanos que acompanharam o primeiro turno afirmam que o sistema de votação no Brasil é confiável. 30 milhões de brasileiros aptos a votar não compareceram às urnas neste domingo. Essa foi a maior taxa de abstenção em 2 décadas. Recado claro à classe política do país. 7 a cada 10 brasileiros acima dos 50 anos têm alguma doença crônica. E o que mais preocupa os pesquisadores é a falta de cuidado. A metade não controla a hipertensão e quem sofre é a população mais pobre. A partir deste mês, indústrias de São Paulo são obrigadas a adotar um plano de reciclagem dos produtos que fabricam. É a logística reversa. Na Turquia, o desaparecimento de um jornalista saudita dentro do consulado de seu país causa uma crise diplomática. Autoridades turcas afirmaram que o jornalista pode ter sido morto dentro do consulado por suas críticas ao governo saudita. E Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, convida Papa Francisco para uma visita diplomática à capital Pyongyang no ano que vem. No esporte, 4 brasileiros estão na lista dos melhores da temporada do Prêmio Bola de Ouro de Futebol. E no tênis, Marcelo Melo, ao lado de Lucas Kubot, conquista mais um título, dessa vez em Pequim. Daqui a pouquinho. Hábitos pouco saudáveis, falta de exercícios físicos, estresse, pouco tempo para o lazer e para a família. A receita é um prato cheio para as chamadas doenças crônicas, que são realidade para as pessoas que já passaram dos 50 anos de idade. Os remédios para a artrite fazem parte da rotina da Dona Maria. E ela não está sozinha. 7 a cada 10 brasileiros acima de 50 anos têm alguma doença crônica. Ela é emocional, ela chega a doer tanto que você fica tão irritada que você fica mais doente ainda. Aí você tem que fazer uma terapia ocupacional e terapia mesmo. Os dados estão numa pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz. A principal delas é a hipertensão, seguida por problemas na coluna, colesterol, catarata e artrite e reumatismo. Nós estamos desenvolvendo essas doenças porque nós não estamos comendo da maneira adequada, porque nós não estamos fazendo atividade física regular, porque nós estamos obesos, porque nós estamos estressados, porque nós estamos com hábitos de vida totalmente bagunçados. O estudo revelou ainda que a maioria dessas pessoas tem ao menos 2 doenças. E o que mais preocupa os pesquisadores é a falta de cuidado. A metade não controla a hipertensão e quem sofre é a população mais pobre. Para este médico, isso está ligado ao fato de alimentos menos saudáveis serem mais baratos. 50 anos atrás, a gente não tinha toda essa onda de alimentos industrializados. A gente não tinha toda essa demanda de informações, esse estresse. Você tinha mais tempo para estar com a família, né? Você tinha mais tempo para fazer atividades físicas. Indústrias de São Paulo agora serão obrigadas a adotar um plano de reciclagem dos produtos que fabricam. É a logística reversa. Cada indústria deve detalhar como coletar o lixo resultante de seus produtos ou embalagens. Empresas que não cumprirem a regra podem perder a licença ambiental. O descarte do lixo eletrônico, por exemplo, ainda precisa de mais atenção, porque tem alguns componentes tóxicos ao meio ambiente e a reciclagem é mais especializada. Os monitores eletrônicos eram de amigos que foram convencidos por Edmilson de que os itens precisavam de um descarte correto. O tempo é corrido, né? Posso deixar na sua casa aí para o pessoal retirar, né? Porque não tem tempo de passar direto lá, tem o horário marcado também. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí o pessoal traz aqui para mim. Há 3 anos, ele conta com o serviço de uma empresa que recicla o chamado lixo eletrônico. Ela busca sem custo os produtos, desmonta e separa as peças que viram matéria-prima para a indústria. Uma placa de circuito impresso, lá eles vão tirar alguns metais, eles vão tirar a fibra de vidro, ferro se derrete, se torna ferro novamente, os fios se derretem, se tornam cobre, o plástico a mesma coisa, pode ser reutilizado infinitas vezes. Mais que uma atitude sustentável, dar um destino apropriado e reciclar o lixo eletrônico são obrigações para as empresas desde 2010, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A partir deste mês de outubro, também passam a ser aplicadas no estado de São Paulo penas que vão desde advertências até a suspensão de atividades a empresas que desrespeitarem as determinações.
Só em 2016, o Brasil gerou 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico. Apenas 3% tiveram descarte correto, comprometendo com substâncias tóxicas o meio ambiente e, por consequência, a saúde das pessoas. Enviar itens a associações como essa, que recicla 90% do material, além de não custar nada, traz muitas vantagens. É muito importante as pessoas fazerem esse descarte para evitar que a matéria-prima seja buscada no meio ambiente, para evitar que sejam feitas degradações às montanhas, por exemplo, para tirar o ferro, para tirar o cobre, para tirar outros tipos de resíduo, ou a utilização de petróleo para se fazer plástico, por exemplo. As novas e variadas formas de acesso à informação por conta da tecnologia estão criando uma geração de jovens que consome muito conteúdo, mas absorve pouco. E esse tipo de comportamento está preocupando os estudiosos da mente humana. O Matheus assistiu, num só fim de semana, a todos os episódios de uma série. E nem foi tão difícil assim. É que o jovem usou um recurso do serviço de vídeos pela internet e pulou várias cenas. Quando a cena tá muito chata, tá muito devagar, eu quero pular para uma ação, pro ponto, sabe? Pro clímax da série. O que o Matheus faz é a versão moderna do que jovens dos anos 80, 90 faziam no videocassete. Sempre que queriam adiantar um filme, eles apertavam no controle remoto um botão chamado Fast Forward, uma expressão em inglês que significa avanço rápido. E é justamente por esta expressão que os jovens de hoje ficaram conhecidos. A geração Forward acelera tudo para conseguir se manter conectada e informada. E no mundo nunca houve tanta facilidade de acesso a informações como hoje. Mas este psicólogo ressalta que essa interação com grandes volumes de dados e de conteúdos cobra um preço. Para que esses jovens de hoje possam, então, dar conta da quantidade de informações, eles começam, então, a acelerar o tipo de troca com o objetivo de poder, então, resolver e responder todas essas demandas. Só que, obviamente, isso vai criar um preço. Você perde a capacidade de se aprofundar. A Camila recorre à leitura dinâmica para tentar dar conta de tudo, mas admite que a técnica falha. A gente consome muito rápido, mas não quer dizer que a gente absorve muito rápido. Nem sempre que eu estou consumindo, eu estou absorvendo. Então eu posso estar lendo, mas não quer dizer que eu estou entendendo o que está sendo dito ali. A aposta da Camila e de muitos outros jovens é que nem tudo será esquecido, como diz o livro. Uma parte, talvez. Mas alguma coisa vai ficar. Sim. As abstenções, as pessoas que não foram votar no primeiro turno, podem decidir a eleição no segundo turno, dia 27 deste mês, dia 28, aliás. São quase 30 milhões de eleitores que, por algum motivo, não compareceram. Votou domingo? Não. Votamos com consciência, sabendo o que estávamos fazendo. Eu votei em branco, nulo. Eu sou do Paraná, eu só justifiquei o voto. A ausência de eleitores nas urnas no primeiro turno poderia ter feito a diferença para candidatos que não conseguiram passar para o segundo turno. Em São Paulo, por exemplo, a diferença entre os candidatos Márcio França e Paulo Scaff foi de quase 90 mil votos. Já as abstenções chegaram a mais de 7 milhões de votos, ou seja, 1/5 do eleitorado. A gente podia ter visto uma decisão ao contrário sobre quem iria para o segundo turno. Quer dizer, hoje foi o Márcio França, o atual governador, poderia ter perdido essa vaga. As eleições para o Senado em São Paulo também foram apertadas, também poderiam ter sido diferentes. Em Minas Gerais, por exemplo, também foi isso. Na disputa presidencial, o cenário foi bem parecido. Quase 30 milhões de eleitores deixaram de comparecer às urnas no último domingo. É a maior taxa dos últimos 20 anos. Se a abstenção fosse um candidato, por exemplo, ficaria à frente do terceiro colocado, Ciro Gomes, na disputa. A situação se agrava ainda mais se somarmos os votos nulos e em branco. São mais de 40 milhões de eleitores que simplesmente se excluíram no processo político. Eles só ficam atrás de Jair Bolsonaro, que teve 46% dos votos, com quase 50 milhões de eleitores. Este cientista político da Universidade de São Paulo acredita que a descrença no sistema político é apenas um entre vários motivos para as pessoas deixarem de votar. Claro que uma parcela dessas pessoas estaria desanimada com a política, mas o desânimo também refletiu na escolha que ela fez por certos candidatos. Então, não é só isso. Tem problema de cadastro. É difícil olhar para o número e atribuir uma única razão ou a principal razão. Precisaria de um estudo mais aprofundado para saber por quê, né? 30 milhões de pessoas não votaram.
Um relatório preliminar da OEA, a Organização dos Estados Americanos, mostrou que o sistema de votação no Brasil é confiável. O documento apresentado é resultado de uma missão da OEA no país, feita por 40 observadores em 12 estados, mais o Distrito Federal. A equipe da OEA ressaltou que as visitas feitas em mais de 390 sessões eleitorais descartaram problemas nas urnas eletrônicas e que o processo adotado no Brasil é confiável. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, foram substituídas 2.400 urnas nas zonas eleitorais do país. E houve votação manual nos municípios de Botucatu e Juquiá, em São Paulo, e em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. A missão da OEA destacou ainda a propagação de notícias falsas como constantes durante o primeiro turno no Brasil e ressaltou que combatê-las será um dos maiores desafios da democracia. A propaganda eleitoral do segundo turno começa na próxima sexta-feira, dia 12 de outubro, e vai até o dia 26, 2 dias antes da eleição. Os primeiros 10 minutos serão para os 2 candidatos à presidência. Na sequência, os estados que tiverem segundo turno para governador terão mais 10 minutos, de segunda a sábado, divididos em 2 blocos, manhã e tarde. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral manda o Facebook tirar do ar 33 links com notícias falsas sobre a candidata a vice-presidente de Fernando Haddad, Manuela Dávila. O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, deu prazo de 24 horas para o Facebook retirar o material do ar. O ministro aceitou o argumento de que os links remetem a mensagens difamatórias contra Manuela Dávila. Alguns apresentam edições de vídeo em que a voz da candidata é sobreposta por imagens ofensivas aos cristãos. Outros atribuem a ela a entrega de materiais pornográficos para crianças. Ao determinar a retirada do material do ar, o ministro disse que ele é claramente editado, com uso de montagens e tem o objetivo de manchar a imagem da candidata. O Diretório Municipal do PSDB em São Paulo decidiu expulsar um dos principais nomes do partido no estado, o ex-governador Alberto Goldman e outros tucanos. A justificativa é infidelidade partidária. Além de Alberto Goldman, o ex-secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin, Saulo de Castro Abreu Filho, também está na lista, que tem ainda outros 15 nomes. O presidente do Diretório Municipal do partido, o vereador João Jorge, disse à imprensa que os expulsos apoiaram candidatos de outras legendas no primeiro turno. Os 17 ainda podem recorrer a instâncias superiores do partido. A assessoria da Executiva Nacional Tucana divulgou nota ontem na qual qualifica a decisão de arbitrária e inócua. A direção nacional do partido tem reunião marcada hoje às 3 horas da tarde em Brasília. A campanha do segundo turno da corrida presidencial já está nas ruas. Confira as regras. O segundo turno deve ser realizado em até 20 dias após a divulgação do resultado do primeiro turno. Neste ano está marcado para o dia 28 de outubro. Até o dia 27, os candidatos podem pedir votos na rua. Os programas eleitorais no rádio e na TV começam na sexta-feira, com um tempo menor, 2 blocos iguais de 10 minutos, exibidos todos os dias, menos no domingo em 2 edições, à 1 da tarde e às 8h30 da noite, e no rádio às 7 da manhã e ao meio-dia. Os gastos das campanhas também são limitados pela Justiça Eleitoral. No primeiro turno, o teto da presidencial era de 70 milhões e agora podem ser gastos mais 35 milhões de reais. Na disputa para governador, a conta varia em cada estado. São Paulo teve teto de 21 milhões no primeiro turno e agora mais 10 milhões e meio no segundo. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno. A campanha, no dia da eleição, chamada boca de urna, continua proibida e a lei seca mantém a mesma regra do primeiro turno, definida pelas secretarias estaduais de segurança pública. Em São Paulo, ela não é aplicada. Agora a gente vai para as notícias do esporte com Cadu Cortez, nesse clima de eleição. Tem eleição para o melhor do mundo aí, tem uma lista, tem novidade na lista? Tem brasileiro na lista? Tem brasileiro na lista e tem novidade também. Uma lista que foi divulgada nesta segunda-feira pela revista France Football, anunciando os indicados ao prêmio Bola de Ouro 2018. Ano passado esse prêmio chegou a ficar dividido com a FIFA também, e aí as duas entidades resolveram se separar, cada uma entrega o seu prêmio. 4 brasileiros apareceram na lista. Vamos ver eles e os demais. Do Liverpool, o goleiro Alisson e Roberto Firmino. Marcelo, do Real Madrid, e o atacante Neymar, do PSG. Demais destaques para Cristiano Ronaldo, o atual vencedor do prêmio, o espanhol Isco, o galês Bale e o francês Benzema.
O goleiro belga Courtois do Chelsea também está entre os indicados. A performance na última Copa do Mundo ajudou os belgas. De Bruyne, do Manchester City, e Hazard, dos Blues. Da seleção campeã França aparecem o volante francês Kanté, outro do Chelsea, o atacante Griezmann, do Atlético de Madrid, Hugo Lloris, do Tottenham, Pogba, do Manchester United, Varane, do Real Madrid e Mbappé, do PSG. A Croácia emplacou Mandzukic, da Juventus, Rakitic, do Barcelona, e o vencedor do prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo, Modric, do Real Madrid. Quarto lugar na Rússia, com a Inglaterra, o centroavante Harry Kane, do Tottenham, está entre os 30. Completam a relação os argentinos Agüero, do Manchester City, e Messi, do Barcelona, além dos uruguaios Godín, do Atlético de Madrid, Cavani, do Paris Saint-Germain, e Luis Suárez, do Barcelona. Também fica a torcida ali também pelos brasileiros. O mundo das maratonas também tem o seu Grand Slam, como no tênis. No caso das corridas, são as Majors. São 6 provas distribuídas ao longo do ano. Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. Vamos ver como é que foi a maratona de Chicago. Nesse final de semana teve a de Chicago. Apesar de monótonas, já que levam mais de 2 horas, esse ano o circuito tem sido diferente. Em Berlim, uma quebra de recorde mundial com Eliud Kipchoge. Em Boston, um japonês amador venceu a prova. E nesse domingo em Chicago, disputa metro a metro até o final, com a vitória do inglês Mo Farah. Há que se dizer que Farah nasceu na Somália, é bicampeão olímpico nos 5 e 10 quilômetros. Uma maratona tem 42, está migrando, portanto, para esse tipo de distância. O naturalizado inglês recebeu da rainha da Inglaterra o título de Sir e com requintes de bondade se sagrou campeão da Maratona de Chicago. Em 2 horas, 5 minutos e 11 segundos, quebrou o recorde europeu e está se tornando um gênio das corridas. No feminino, venceu a queniana Brigid Kosgei com a marca de 2 horas, 18 minutos e 35, que liderou a maratona praticamente desde o início. No ano passado, ela foi a vice-campeã. O bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, tenta conciliar, juntar a comunidade através da arte. E para isso, eles montaram uma galeria de arte a céu aberto nas ruas e vielas do bairro. E mais que expor a arte do pessoal da periferia, o projeto Favela Galeria quer transformar o espaço e a vida das pessoas. Idealizado por 2 irmãos, atrai visitantes que vêm de longe para conhecer o colorido que a quebrada tem. As pinturas nas paredes dão cor ao dia cinza. Essa é a Favela Galeria, em São Mateus, extremo leste de São Paulo. Uma galeria de arte a céu aberto que renova e integra a comunidade. A Favela Galeria é um projeto social e que também tem o seu espaço físico, onde que a gente consegue fazer exposições de pessoas dentro da comunidade e pessoas de outros lugares para poder ter essa troca de arte. O principal de tudo isso é essa coisa do cotidiano, onde a gente está se encontrando, onde a gente está refletindo, estamos pensando coisas sobre a comunidade, uma forma que a gente achou de dialogar com a comunidade, que hoje os diálogos estão muito difíceis, né? Então foi uma forma que a gente achou, através da arte, de conseguir consolidar todo esse contexto, né? Os grafites estão espalhados pelas ruas do bairro. As obras fazem parte de uma rota que leva até a galeria. Visitantes de várias partes do mundo já vieram conhecer o projeto. O Fernando é monitor dos passeios. Faz questão de mostrar as transformações que a arte é capaz de fazer. Que era um ponto muito ocioso, era muito nocivo aqui a comunidade, era um córrego onde o esgoto era uma coisa absurda. E hoje a gente conseguiu trazer um pouquinho mais de qualidade de vida para quem mora aqui, né? Não só no sentido estético das obras de artes, mas também no conceito. Hoje aqui a gente consegue pelo menos ficar, o ar que a gente respira aqui, o cheiro não é tão forte. São Mateus tem mais de 400 mil habitantes e poucas opções de lazer e cultura. A galeria surge como um espaço de reflexão, aprendizado e oportunidade. Essa exposição abriu espaço para o trabalho do fotógrafo Matheus Silva. É muito gratificante e é também uma forma de homenagear o pessoal daqui, que trabalha muito, tem muito trabalhador, pessoal que rala pra caramba. A comunidade, que muitas vezes não tem voz, ficou mais perto dos muros que falam e tem o poder de mudar. Aqui é uma coisa maravilhosa, né? Eu passo por aqui, eu fico admirando, né? Porque eu gosto disso. Fica tudo colorido, bonito, né? É um modo de embelezar o bairro, né? E veja a seguir, em continuidade à política da boa vizinhança, líder da Coreia do Norte convida Papa Francisco para visitar o país na sua próxima visita à Ásia, no ano que vem.
E na Turquia, a jornalista da Arábia Saudita, dentro do consulado do seu país, desaparece e estremece relações entre os dois países. A gente volta já. Depois de acertar o diálogo com os Estados Unidos e com a vizinha Coreia do Sul, o líder da Coreia do Norte convida o Papa Francisco para uma visita ao país. O porta-voz da Casa Azul sul-coreana, em Seul, declarou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convidou o Papa Francisco para uma visita à capital norte-coreana, Pyongyang, num gesto para iluminar os esforços de paz na península. Como a Coreia do Norte e o Vaticano não têm relações diplomáticas formais, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vai entregar o convite ao Papa numa visita ao Vaticano programada para a próxima semana, durante uma viagem à Europa. O presidente norte-coreano declarou o desejo de uma visita do Papa em setembro, durante o encontro entre os líderes das duas Coreias. O Papa Francisco estará na região no ano que vem com uma visita já programada ao Japão. A Constituição da Coreia do Norte garante a liberdade de religião, mas sob o controle do Estado, que não permite a abertura de templos ou outras atividades religiosas. O mistério do desaparecimento de um jornalista da Arábia Saudita dentro do consulado do seu país, na Turquia, complica as relações diplomáticas entre os dois países. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse hoje que a polícia investiga o caso e espera resultados o mais cedo possível. As autoridades turcas acreditam que o jornalista Jamal Khashoggi, crítico ao governo da Arábia Saudita, foi morto na semana passada dentro do consulado saudita em Istambul, na Turquia. Khashoggi foi editor de um jornal da Arábia Saudita e consultor do ex-chefe de inteligência do país. Ele migrou para a Turquia no ano passado, com medo de retaliações pelas críticas à política saudita. Na última terça-feira, ele foi ao consulado ver documentos para um futuro casamento. Os sauditas dizem que ele deixou o prédio, mas a noiva, que esperava o jornalista do lado de fora, afirma que ele nunca saiu. Um dos assessores do presidente turco disse ter informações concretas de que Khashoggi foi morto dentro do consulado e o corpo retirado do prédio. Uma fonte saudita negou o crime e disse que as acusações eram infundadas. O presidente turco afirmou que o consulado não pode apenas dizer que o jornalista deixou o prédio, mas tem que apresentar evidências como imagens dele saindo. E até o presidente Donald Trump está incomodado. Ao chegar à Casa Branca, Trump disse que ainda se sabe muito pouco do que houve, mas a história não lhe agrada. Hoje, em Lisboa, a alta representante da União Europeia para a política externa, Federica Mogherini, afirmou que está alinhada com os Estados Unidos, que já pediram uma investigação sobre o caso e transparência das autoridades sauditas sobre o que aconteceu. O município de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, passa a ser atendido a partir de agora pela Sabesp, a Companhia de Águas e Saneamento do Estado. O contrato foi assinado hoje pela manhã. Segundo a maior cidade paulista, com quase 1,5 milhão de habitantes, Guarulhos sofre com rodízio no fornecimento de água e tem mais de 90% do esgoto sem tratamento. A Sabesp vai investir 1 bilhão e 700 milhões de reais durante o contrato, além de repassar recursos para a Prefeitura de Guarulhos investir em saneamento básico. Nesta manhã, o governador de São Paulo participou da assinatura da proposta na Prefeitura de Guarulhos. Com essa obra, Guarulhos, que é a principal cidade de São Paulo, que não tem esgoto, vai otimizando junto com a Sabesp permitir que tenha coleta de esgoto e água sem rodízio. É uma conquista muito importante. Fora isso, 3,2 bilhão de dívida da Prefeitura de Guarulhos vão ficar equalizadas, zeradas a partir desse acordo. Então, complementar a Sabesp, que é uma das maiores empresas do mundo de saneamento básico, a Prefeitura de Guarulhos, a Câmara de Guarulhos de Vereadores, que aprovou em tempo recorde para a gente poder começar a obra já e boa parte das pessoas ter o Natal aqui em Guarulhos já sem rodízio de água. Com o fim dos torneios de tênis na Europa, a Ásia se tornou um grande atrativo. Nesse domingo chegou ao fim o ATP 500 de Pequim, na China. Vamos ver como foi. Nicolás Basilashvili e Juan Martín Del Potro fizeram a final e o resultado marcou a excelente temporada do tenista da Geórgia. Mesmo o argentino sendo o atual número 4 do mundo, o georgiano jogou em altíssimo nível e conquistou o título após vencer por 2-0 duplo 6-4. O resultado se torna um dos momentos mais marcantes da história da Geórgia, que tem pouca expressão, não só no tênis, como em boa parte das modalidades esportivas. Nas duplas, o brasileiro Marcelo Melo conquistou nesse domingo, ao lado do companheiro polonês Łukasz Kubot, o 11º título
título da parceria. Eles derrotaram o croata Mate Pavic e o austríaco Oliver Mará por 2-0. Pavic e Mará eram considerados favoritos por ostentarem a primeira colocação entre os cabeças de chave. O brasileiro e o polonês, no entanto, não se intimidaram com o cartão de visitas da dupla oponente e atropelaram. Jornal Cultura, a primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde, nos vemos amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã.